brota do chão, e a água da chuva remoçando o verde das folhas de uma plantação. Os ventos movendo as nuvens nos céus e o sol que aquece o coração são as evidências da soberania do Deus autor da criação. Começa agora o programa Sintonia com Deus, um programa da Igreja Presbiteriana de Sapucaia do Sul, sob a direção do reverendo Everton de Borba. E você é o nosso convidado especial. Permaneça conosco e seja edificado. É isso aí, vamos ficar 1 hora ligadinhos na Sintonia com Deus. Aqui quem fala é o pastor Everton, pastor da Igreja Presbiteriana de Sapucaia do Sul. E para mim é um imenso prazer poder estar com você, compartilhando aqui destas belíssimas canções e também refletindo sobre a palavra de Deus. Vamos ficar juntos durante esse tempo e vamos meditar em tudo que o Senhor tem a nos dizer. Mas antes de darmos continuidade à programação de hoje, eu gostaria de estar orando pela tua vida, pela tua família, nesse instante. Vamos orar? Pai amado, eu quero te dar graças inicialmente, Senhor, pela oportunidade que nos dá de ouvirmos as canções que alegram a nossa alma e ouvirmos a palavra do Senhor que revigora o nosso interior. Pai amado, nós te louvamos pelo teu amor, pelo teu cuidado, te louvamos, ó Deus, porque o Senhor tem verdadeiramente cuidado de cada um de nós. E eu quero te suplicar, ó Deus, por cada ouvinte que está sintonizado nesse instante. Eu quero te suplicar, ó Deus, que a tua mão abençoadora esteja sobre cada família, sobre cada lar representado, ó Pai, pelos ouvintes que estão conosco nesse instante. Eu quero te suplicar, ó Deus, que o Senhor esteja preservando a cada um, restaurando, ó Pai, a saúde de quem precisa ser restaurado, em nome de Cristo. E assim, ó Deus, nós possamos louvar a cada dia o teu nome, sempre com os olhos muito abertos, observando tudo que o Senhor tem realizado em nossas vidas. Em nome de Cristo Jesus, nós te agradecemos, ó Senhor. Amém. E agora então vamos para a nossa primeira canção de hoje, com o título Longe de Ti, banda Jeter. Eu já andei, engatinhei e corri. Eu já ganhei, empatei e perdi. Eu já somei, multipliquei e subtraí. Eu já sonhei, realizei e desisti. Brinquei, soltei pandorga e pesquei lambari.
Briguei, trabalhei e construí. Já me orgulhei, me envergonhei e me arrependi. E em todas as coisas, uma coisa eu aprendi: nada disso tem valor, nada tem valor, Senhor, longe de ti. E em todas as coisas, uma coisa eu aprendi: nada disso tem valor, nada tem valor, Senhor, longe de ti, longe de ti, longe de ti. Nada tem valor, Senhor, longe de ti. Você está ouvindo o programa Sintonia com Deus. É isso aí, programa Sintonia com Deus, durante essa 1 hora das 7 às 8. Nada tem valor longe de Deus. Verdadeiramente, nada podemos fazer longe de Deus, né? A palavra de Deus nos mostra no Evangelho de João, capítulo 15, versículo 5, da seguinte maneira: Jesus falando, ele diz: eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Verdadeiramente, longe do Senhor nós não queremos estar, nós não queremos viver, nada podemos fazer longe dos caminhos do Senhor. Somente com Cristo temos vida e vida em abundância. Este é o nosso Deus. E é exatamente esse o título da próxima canção que iremos ouvir nesse instante. Hillsongs, este é o nosso Deus. Eu me prostro aos teus
vida a todos ofertou, morrendo na cruz se entregou. Grande é o amor que derramou, este é o nosso Deus. A morte venceu, ressuscitou, é digno pra sempre do louvor. Servo se fez, mesmo sendo rei, este é o nosso Deus. Aqui pela sua rádio web Ungidos, você ouve o programa Sintonia com Deus, a exposição bíblica da palavra, os mais lindos louvores na sua programação. É isso aí, eu quero aproveitar esse instante para mandar um abraço aqui para o nosso querido irmão Wagner Caracas e também para a nossa irmã Daiane, que são as duas vozes da locução aqui da nossa programação. Eu quero nesse instante compartilhar contigo algumas curiosidades da Bíblia. Eu estava observando aqui algumas curiosidades, separando algumas coisinhas para nós podermos compartilhar nesse instante com você que nos ouve. Você sabia que o Antigo Testamento possui 17 livros históricos, 5 poéticos e 17 livros proféticos? A composição aí do Antigo Testamento, dividido em 3 categorias, e o Novo Testamento em 4 categorias: 4 evangelhos, o livro de Atos, 21 epístolas, ou seja, 21 cartas, e também Apocalipse. Tá aí então algumas curiosidades da Bíblia para você. E vamos continuar ouvindo belíssimas canções. Nesse instante, a banda Opus Dei com a canção Homens de Valor. Preste atenção na letra dessa canção. Veja o que ela está dizendo. Belíssima canção dessa banda chamada Opus Dei. Música Homens de Valor. Quem irá abrindo caminhos, semeando melhores destinos, com palavras de amor para a humanidade? Quem dirá? Me proponho a ser reto, me entrego completo e me uno à causa de Deus que muda o coração. Quem irá a estes homens tão desesperados? Quem irá a esses matrimônios acabados? E esta criança que está sozinha em seu lar, esperando que alguém lhe ame. Homens de valor, necessita Deus. Homens de valor, esforçados, homens de valor, que cumpram promessas, que sigam caminho traçado, com um olhar em seu Salvador. Eis-me aqui, Senhor, rendo os meus direitos. Hoje venho disposto a traçar
palavras de amor para a humanidade. Hoje aqui me proponho a ser reto, me entrego completo e me uno à causa de Deus que muda o coração. Homens de valor, necessita Deus. Homens de valor, esforçados, homens de valor, que cumpram promessas, que sigam caminho traçado com um olhar em seu Salvador. Homens de valor, homens de valor, necessita Deus. Homens de valor, esforçados, homens de valor, que cumpram promessas, que sigam caminho traçado com um olhar em seu Salvador. Homens de valor, necessita Deus. Homens de valor, esforçados, homens de valor, que cumpram promessas, que sigam caminho traçado com um olhar em seu Salvador. Homens de valor, homens entregados, fiel ao seu chamado, tudo pela causa do Senhor. E você que está conosco ouvindo esta programação, eu quero te convidar para conhecer as nossas mídias sociais, programa da Igreja Presbiteriana de Sapucaia do Sul, aqui no Rio Grande do Sul, na região da Grande Porto Alegre. Se você quer conhecer um pouco mais do trabalho da Igreja Presbiteriana do Brasil, eu te convido a conhecer os nossos canais aqui do YouTube, o Instagram, o Facebook e entrar em contato por meio do nosso e-mail. Então, se você quiser nos encontrar no YouTube, é só digitar lá IPB Sapucaia, IPB Sapucaia no YouTube. No Instagram, o endereço é IPB Sapucaia. Agora, no Facebook, nosso endereço é IPB Sapucaia. Então, facinho de encontrar aí informações sobre a Igreja Presbiteriana do Brasil, a Igreja Presbiteriana do Brasil em Sapucaia do Sul. O nosso e-mail, se você quiser entrar em contato com o pastor através de e-mail, o nosso endereço eletrônico é ipsapucaiadosul@ipb.org.br. Então tá aí os nossos endereços eletrônicos. Quiser conhecer pelo canal do YouTube, se quiser ver ali as imagens pelo Instagram, ou se quiser entrar em contato com o pastor, você tem já os nossos canais aqui e pode ficar à vontade para fazer sua pergunta ou a sua sugestão para a programação Sintonia com Deus. Quero aproveitar também para mandar um abraço aí os nossos ouvintes que entraram em contato conosco já. Quero mandar um abraço aí pro Jorge, pro Kleber, pro Cristiano, pro Vitor, pro Cimei, pra Eduarda, também aí a Clarice, que nos ouve toda semana, toda quinta e todo sábado. Também quero recordar aqui a Vanilda, de Santa Catarina, Patrícia, do Mato Grosso, também Joel Oliveira, Joel Weber, e o Cristóvão. Eu sei que o
É possível que eu tenha esquecido de alguém aqui, peço perdão desde já, mas a gente vai lembrando aqui aos pouquinhos o nome de alguns dos nossos ouvintes que têm entrado em contato conosco. Façam o mesmo, entre em contato, vamos conversar. Nós vamos rodar agora uma canção que foi mandada a nós por um dos ouvintes. O título é Tua Obra em Nós e a banda é a banda Logos. Vamos ouvir? Vejo que não sou quem eu devo ser, mas por tua mão já não sou quem fui. Liberdade, amor em meu interior, fruto do teu Santo Espírito. A expressão do Filho faz crescer em mim. Nada vencerá teu amor. De paz encheu meu coração, bondade encontro no teu perdão. Novo sou, pois tua luz traz direção. Não sou quem eu devo ser, mas por tua mão já não sou quem fui. Liberdade, amor em meu interior, fruto do teu Santo Espírito. A expressão do Filho faz crescer em mim. Nada vencerá teu amor. De paz encheu meu coração, bondade encontro no teu perdão. Novo sou, pois tua luz traz direção. E pra tua igreja servir, ver tua face no meu irmão, contemplar tua obra em nós, até o fim permanecer em teu amor.
palavra de Deus nos diz no Salmo de número 119, 105: Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. A palavra de Deus, ela é bastante clara ao nos mostrar aqui que a palavra de Deus, ou seja, as ordenanças do Senhor, a lei do Senhor, os princípios de Deus, é o que verdadeiramente ilumina o nosso caminho, passo a passo, para que nós possamos ter uma caminhada segura. E nós vamos seguindo, ouvindo belíssimas canções que nos fazem refletir. Agora a canção Outra Vez, intitulada aí Outra Vez, cantada por Sérgio Lopes, aquele que é conhecido como o poeta cristão, né? Sérgio Lopes cantando então Outra Vez. Tentei falar, mas não pude me aproximar de ti. Em Jerusalém, no Calvário, eu também chorava. Não quis entender se tinha um porquê o teu castigo. Eu só quis saber que eras o Jesus que me ressuscitou. Algo me fez ver que o teu poder se mostraria, mas a tua dor também o meu coração feria. Não apenas rei, eras meu Senhor e meu amigo. Ao te ver naquela cruz, uma parte da tua dor ficou comigo. Senhor, mostra o teu poder, transforma a morte em vida, pois em tuas mãos a vida se formou. Se hoje não te ver essa cruz, eu vou esperar, mesmo que adormeças, sei que vais voltar. És a própria vida e jamais a morte te resistirá. Mostra o teu poder, transforma a morte em vida, pois em tuas mãos a vida se formou. Se hoje não te ver livre dessa cruz, eu vou esperar,
mesmo que adormeças, sei que vais voltar. És a própria vida e jamais a morte te resistirá. Nesse instante, mais uma vez, eu quero orar por você. Quero te convidar para juntos refletirmos na palavra de Deus. Se você pode, nesse instante, aonde você está, fechar os seus olhos e orar juntamente comigo, faça isso. Vamos conversar com Deus. Pai amado, nós escutamos belíssimas canções até agora. Nós refletimos, ó Deus, na Tua Palavra, em algumas porções que o Senhor nos deu a oportunidade durante esta programação. E agora, Senhor, nós suplicamos a Ti que trabalhe o nosso coração diante daquilo que a Tua Palavra irá nos mostrar nesse momento. Nós te suplicamos, ó Pai, que fale a nós e que possamos compreender com clareza a Tua vontade, a fim de que venhamos a colocar em prática a cada momento da nossa vida, em nome de Cristo Jesus. Amém. Se você está com a sua Bíblia, nesse instante, eu quero te convidar a abrir na carta de Tiago. Carta de Tiago, capítulo 1, versículo 16 até o versículo de número 18. A palavra de Deus nos diz da seguinte maneira: Não vos enganeis, meus amados irmãos. Toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Pois, segundo o seu querer, Ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como que primícias das suas criaturas. A palavra de Deus, escrita por Tiago, num período em que a igreja estava sendo perseguida. E nesse texto que nós acabamos de ler, eu quero refletir com você sobre o fato de que Deus é a fonte de tudo o que você precisa. Não há nenhum outro lugar que você precise buscar. Em nenhum outro lugar você vai encontrar. Deus é a fonte de tudo o que você precisa. Ele nos abençoou com uma maravilhosa criação. Deus criou todas as coisas para o louvor da sua glória, mas nos colocou num habitat maravilhoso, projetado especialmente para glorificar a Deus e comportar a vida humana. A palavra de Deus que nós lemos, no versículo 17, diz assim: Toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Tiago 1,17. Tudo que há de bom, tudo que nós podemos precisar, tudo que você imagina que é necessário para você e de fato é necessário para você, a palavra de Deus nos diz que vem somente de um único lugar, só uma origem. E a origem
é Deus. Tiago coloca como o Pai das luzes. E é curioso essa descrição, essa maneira de apontar para Deus, como sendo o Pai das luzes. Em toda a Escritura, somente Tiago vai falar de Deus com essa expressão. É o único lugar onde a expressão o Pai das luzes aparece. Tiago traz aqui à mente dos seus primeiros leitores e também a nós nos dias de hoje a ideia clara de que Deus é o Criador de todas as coisas. E quando ele fala o Pai das luzes, há também o sentido de que Deus é o Criador do Sol, que Deus é o Criador dos corpos celestes, que Deus é o Criador daquilo que rege as estações. Deus é o Criador de todas as coisas. Sem a luz do sol é impossível ter vida. Sem a luz do sol nós não existiríamos. Deus é o Pai das luzes, que criou todas as coisas. O sol, a lua e as estrelas, portanto, estão aqui representadas nas palavras de Tiago. Deus é o Pai das luzes que ilumina sobre a terra toda a natureza. Todos precisam desta luz do sol. E talvez alguém possa ter olhado, para o sol e ter os seus olhos ofuscados pela força da luz do sol. Então eu te convido a imaginar o quão mais poderoso não é aquele que é chamado de o Pai das luzes, Criador de todas as coisas, Criador dos luzeiros do céu. A palavra de Deus sempre fez menção do firmamento como fruto da obra criadora de Deus. Observe o que diz algumas passagens da Escritura do Antigo Testamento, o livro dos Salmos. O Salmo de número 19, por exemplo, no primeiro versículo do Salmo, a palavra de Deus diz, Salmo 19, versículo 1, os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Olha que texto maravilhoso! O firmamento anuncia as obras das mãos de Deus, criado pelo Senhor, poderoso Deus. Aquilo que para nós parece infinito, olhamos para o céu e não percebemos o fim. Parece que não há fim. Essa imensidão azul que sobre nossas cabeças se estende como cortina. Deus, na verdade, é o Criador. E que simplicidade Ele teve, que facilidade Ele teve em criar aquilo que para nós é tremendo. No Salmo de número 136, versículos 7 a 9, a palavra de Deus diz da seguinte maneira: aquele que fez os grandes luminares, porque a sua misericórdia dura para sempre. O sol para presidir o dia, porque a sua misericórdia dura para sempre. A lua e as estrelas para presidirem a noite, porque a sua misericórdia dura para sempre. Deus, o Criador, o Pai das luzes, chamado assim por Tiago, o soberano Senhor, criou todas as coisas. E o salmista coloca como sendo obra de Deus, da sua misericórdia. É o fato de Deus colocar o seu coração nas nossas necessidades.
Deus colocar o seu coração naquilo que nós precisamos. E então Ele age amorosamente, cuidadosamente, criando todas as coisas necessárias para que você possa desfrutar da vida que Ele tem para você. E nós estamos falando unicamente das questões físicas que podemos observar com os nossos olhos. Quanto mais coisas o Senhor não tem preparado espiritualmente para ser desfrutado por você. O Salmo de número 150, versículo 1, a palavra de Deus diz: Aleluia! Louvai a Deus no seu santuário, louvai-o no firmamento, obra do seu poder. Aqui o salmista coloca o firmamento ou o céu como obra do poder de Deus. De fato, a Escritura nos apresenta que Deus é infinitamente poderoso e Ele é capaz de fazer muito mais do que nós imaginamos, pensamos ou pedimos. O Senhor de fato ama a sua criação. O Senhor de fato ama aqueles que Ele criou. Nos abençoou com um habitat, nos abençoou com um lugar onde nós pudéssemos viver e desfrutar dos cuidados do Senhor. O interesse de Tiago, de fato, é mostrar aqui a criação como obra da bondade de Deus, perfeita para nós. Tudo de que o homem precisasse, desde o início, Deus havia providenciado. Nada lhe faltava. De tudo foi o homem suprido. Tiago traz à mente a cuidadosa atenção de Deus com a nossa morada, preparando todo o necessário para o nosso benefício. Deus de fato tem cuidado de nós desde muito, muito tempo. Tem cuidado de você desde muito, muito tempo. E Ele não muda. Ele não sofre variação. A palavra de Deus, em Tiago 1,17, nos diz claramente: toda boa dádiva e todo dom perfeito, ou seja, tudo que você pode precisar, são lá do alto, descendo do Pai das luzes, ou seja, o Criador de todas as coisas, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Sabe o que isso significa? Significa que Deus não muda. O Deus atencioso continua tendo a característica de ser atencioso. Deus continua sabendo todas as coisas sobre a tua vida. Deus continua sabendo os detalhes da tua caminhada. Deus continua sabendo os teus problemas, as tuas aflições, as tuas angústias, as tuas limitações, os teus problemas, os teus obstáculos, as tuas vitórias e as tuas alegrias. Deus atencioso é esse nosso Deus. Ele não muda. A criação, a natureza, pode sofrer variação no percurso dos seus dias, mas Deus não muda. Seus cuidados continuam sempre sobre toda a criação e especialmente sobre seus filhos. Tiago afirma claramente que em Deus não há sombra de mudança. O mesmo Deus cuidadoso que preparou todo o necessário para o homem em Gênesis continua sendo igualmente cuidadoso até os dias de hoje e será para sempre. Diante disso, eu quero te dizer nesse momento
que Deus continua atento à tua vida. Ele sempre esteve e sempre estará atento à tua vida. Deus que criou todas as coisas também continua sustentando tudo que criou. Veja o que diz a palavra de Deus em Hebreus, capítulo 1, versículo 3, acerca dos cuidados do Senhor. A palavra de Deus ali diz claramente da seguinte maneira: Ele, que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Hebreus 1, verso 3. Perceba, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Deus não é um criador que deu origem às coisas e se ausentou e agora deixa a natureza correr solta, livremente. Não, pelo contrário, Deus é aquele que criou e mantém todas as coisas funcionando. Deus é aquele que criou e dirige a história. Deus é aquele que tem as rédeas da história nas mãos. E a palavra de Deus diz que a uns abate, a outros exalta. O Senhor soberano continua sendo cuidadoso administrador. O Senhor continua administrando e cuidando de todas as coisas. Ele nos dá direcionamento e sustenta todas as coisas pelo poder da sua palavra. O Deus Criador é o que tem sustentado a tua vida até hoje. Portanto, não há motivo de sofrermos com ansiedade, ficarmos desesperados diante dos problemas. Antes, pelo contrário, deveríamos descansar no Senhor, sabendo pela fé que o Senhor tem cuidado de nós desde quando iniciou a criação do universo. Se o Deus poderoso e criador de todas as coisas cuida de você, o que pode trazer temor ao teu coração? Creia em Deus e viva para a glória do Senhor. Em segundo lugar, eu quero destacar ainda nessa passagem de Tiago, o versículo de número 18. Eu vou reler, diz assim: pois, segundo o seu querer, Ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como que primícias das suas criaturas. Primícia das suas criaturas. Tiago faz menção do projeto de Deus acerca da salvação. Veja que interessante a passagem da palavra de Deus. É segundo o querer de Deus, é o que Tiago diz. Ele gerou, ou seja, fez nascer nova vida. E isso por meio da palavra da verdade. Tiago claramente apresenta que, pela vontade de Deus, os homens experimentam um novo nascimento. E esse novo nascimento está relacionado com a palavra da verdade, claramente exposto em Tiago 1,18. Paulo, quando escreve aos Tessalonicenses sobre este fato, ele diz lá em 2 Tessalonicenses, capítulo 2 e versículo 13, da seguinte maneira: entretanto, devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados pelo Senhor, porque Deus vos escolheu desde o princípio para a salvação, pela santificação do Espírito e fé na verdade. Perceba o que diz 2 Tessalonicenses 2, versículo 13: desde o princípio, escolhido desde o princípio para a salvação.
Enquanto em Tiago 1 e versículo 15 temos a morte como fruto do pecado, e eu vou ler aqui Tiago 1,15 também, que diz assim: então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera morte. Enquanto Tiago 1,15 está falando da morte como fruto do pecado, no versículo 18, Tiago 1,18, temos a vida como fruto da palavra de Deus aplicada em nós. A palavra da verdade, que transforma e gera nova vida, também é igualmente apresentado de modo geral nas páginas do Novo Testamento, se referindo ao Evangelho da salvação. Vamos ver alguns textos, como quando Paulo escreve aos Efésios, capítulo 1, versículo 13. Ali a palavra da verdade também é identificada como o Evangelho da salvação. Diz assim: em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o Evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, foste selado com o Santo Espírito da promessa. Veja como a expressão que Tiago usa, palavra da verdade, também é usada por Paulo em Efésios 1,13, a palavra da verdade. E Paulo associa então a palavra da verdade com o Evangelho da vossa salvação, ou seja, as boas novas de Cristo. O Senhor gera vida através do Evangelho. Colossenses capítulo 1, versículo 5, a palavra de Deus nos diz: por causa da esperança que vos está preservada nos céus, do qual antes ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho. Colossenses 1, 5. Palavra da verdade do Evangelho. E em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 15, a palavra de Deus diz: procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade, ou seja, a Escritura Sagrada, a palavra de Deus, o Evangelho da salvação. O novo nascimento, ou seja, aquilo que Tiago está falando no capítulo 1, versículo 18, se referindo da seguinte maneira: pois segundo o seu querer ele nos gerou, ou seja, o segundo nascimento, o novo nascimento, somente é gerado pela palavra de Deus. Quando Paulo escreve aos Romanos, no capítulo 10, versículo 14, ele diz: como, porém, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? A pregação da palavra de Deus, o anúncio do Evangelho, está intimamente ligado com esse novo nascimento, com esse gerar de Deus, Esta obra exclusiva de Deus e vivenciada na vida dos seus filhos é prova da inigualável bondade de Deus. Deus tem sido bom, trazendo mudança de vida às pessoas falhas e pecadoras como você e eu, resgatados pelo Senhor por intermédio da palavra de Deus, resgatados pelo Senhor com a aplicação do selo do Senhor, que é o seu Santo Espírito, compreendendo a palavra de Deus e tendo um novo nascimento. Por isso, tudo de que cremos precisar, tudo que nós achamos que de fato é importante para nós, e que seja de fato importante para nós, deve ser buscado em um só lugar:
em Deus, que bondosamente agiu em favor de pecadores, transformando suas vidas completamente. Como alguém que conhece ao Senhor, você não pode procurar a solução dos seus problemas em outro lugar além de Deus. O Senhor é a fonte de tudo que você precisa. A palavra de Deus tem toda a orientação necessária para a tua vida. Não é possível deixar a palavra de Deus fechada num canto da casa. Ela deve ser aberta, lida, refletida sobre ela. Devemos meditar na palavra de Deus, devemos orar ao Senhor, devemos ter um relacionamento pessoal com Deus. Se você já conhece pessoalmente a Deus, glorifique ao Senhor por meio da tua vida, do teu testemunho, das tuas palavras, da comunhão com o Senhor e com a Sagrada Escritura. Seja justo, íntegro, honesto em todas as tuas tarefas. Seja bom patrão ou bom empregado. Fale o que edifica aos outros e divulgue o Evangelho. Tenha um relacionamento pessoal com o Evangelho. Leia a Bíblia. Se você ainda não conhece a Cristo e hoje nos escuta nessa mensagem, hoje pode ser o dia de reconhecer a bondade de Deus sobre a tua vida e descansar seguro nos cuidados de Deus. Deus tem acompanhado a tua vida desde o início e Ele sabe tudo sobre você. Repense nos livramentos que Deus já te deu. Quantas vezes o Senhor te livrou? E perceba um pouquinho do quanto Ele te ama. Saiba que Ele enviou Cristo para morrer em teu lugar. E tenha novidade de vida em Cristo. Ele tem novidade de vida para você. Vamos orar nesse instante? Pai amado, nós te agradecemos pela tua palavra. Eu te peço, ó Deus, que o Senhor continue falando aos nossos corações de modo claro, para que possamos compreender e saber o que o Senhor espera de nós. Em nome de Cristo Jesus, quero colocar diante do Senhor também cada ouvinte que está sintonizado nesse instante, ó Pai. Quero suplicar pela vida de cada um. E se alguém, ó Deus, nos ouve, se alguém nos ouve, está acamado, está no hospital ou está em algum lugar de grande dificuldade, ó Deus, eu te peço que a tua graça, a tua misericórdia esteja assistindo nesse instante, em nome de Cristo Jesus. Nós te louvamos, nós te agradecemos e nós te suplicamos. Amém. Você acabou de ouvir o programa Sintonia com Deus, transmitido todas as quintas e sábados, sempre às 19 horas. Obrigada pela sua sintonia e até a próxima programação. E nós vamos ficando por aqui. O nosso desejo é que Deus continue abençoando você e toda a sua família em nome de Cristo Jesus. E nos vemos na próxima programação Sintonia com Deus.